técnicos em gestão ambiental, isso aqui é muito importante, legislação ambiental está em todo o conteúdo. Vocês podem observar que tudo se baseia na legislação para a determinação do caminhar dentro do meio ambiente. Nós estamos tratando dessa legislação, eu sou a professora Luciane Benatti. Hoje, dando continuidade à Política Nacional dos Recursos Hídricos, vamos para a parte 2. Aqui, retomando um pouquinho da aula anterior, nós temos essa organização da Política Nacional dos Recursos Hídricos, onde eu tenho as entidades que trabalham com a formulação da política e eu tenho as entidades que são instrumentos da política, implementam essa política. Bom, vamos tratar aqui um pouquinho sobre os conselhos. Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Essa é uma página do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Aqui é possível atualmente toda a população, comunidade, estar a par do que está sendo realizado, do como ela é formada, quem faz parte do conselho, quais são as deliberações, a legislação ligada a isso. Temos aqui também a aba do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a própria Política Nacional dos Recursos Hídricos. Eles estão informando o tempo todo, existe uma agenda disponível para que as pessoas também possam participar deste conselho, atualizando-se sobre as decisões que estão sendo tomadas na formulação dessas políticas. Já na parte, vamos falar estadual, nós temos no site, como exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, o IMASU, Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Aqui em Recursos Hídricos, nós temos o Plano Estadual de Recursos Hídricos Estadual, o enquadramento dos corpos d'água do nosso estado, onde você pode encontrar ali determinado rio. Se eu vou buscar lá pelo rio Aquidauana, consigo achar qual o enquadramento dele. Outorga de direito de uso, temos toda a determinação e o funcionamento para a obtenção dessa outorga. O cadastro de usuários de recurso hídrico, onde tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física precisa se cadastrar, ali é uma obrigatoriedade. Há alguns dados a respeito da disponibilidade dos recursos hídricos, tem mapas temáticos dos corpos hídricos superficiais, gráficos de estiagem e tem o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde apresenta aqui o Conselho e os comitês de bacia. Então, nós já temos no estado de Mato Grosso do Sul bem organizada essa questão, implementada essa Política Nacional dos Recursos Hídricos através da instituição dessas entidades. Ela, em 1997, foi formado o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, né? E ela é responsável pelas resoluções destinadas justamente a regulamentar essa política e os instrumentos de gestão. Então, ele é composto. Quem pode compor ou vai compor esse Conselho Nacional? Representantes de ministérios e secretarias da Presidência da República, porque eu estou falando aqui a nível nacional. Representantes indicados pelos conselhos estaduais. Existindo o Conselho de Recursos Hídricos do Estado, um representante do Estado fará parte no nacional. Os usuários de recursos hídricos, de forma que se organizados e devidamente identificados, e de organizações civis de uso de recursos hídricos. Bom, o Conselho Nacional apresenta as competências. Dispor essas diretrizes gerais e políticas referentes ao sistema, aprovar a constituição de comitês de bacias,
arbitrar, ou seja, determinar, julgar a respeito de eventuais conflitos que possam ocorrer entre comitê de bacia e os conselhos. Aprovar e acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e aprovar os critérios gerais para a concessão de outorgas, aquele instrumento muito importante que permite o uso dos recursos hídricos. Aqui eu coloquei um organograma mostrando para vocês mais específico sobre o Conselho de Recursos Hídricos. No Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é um órgão consultivo nacional, o Ministério do Meio Ambiente, o Sistema de Recursos Hídricos, é o órgão do governo, e o órgão normativo, que é a Agência Nacional de Águas. A nível estadual, eu tenho Conselho Estadual de Recursos Hídricos, SEMA, ou Secretaria de Meio Ambiente, que pode dentro dele ter a instituição, no caso nosso, IMASU, e aqui os demais que se ligam todos ao Comitê de Bacia e Agência de Bacias, que se distribuem por toda o território nacional, e dessa forma são os órgãos executores. Então, pessoal, aqui vocês podem tanto acompanhar quais são as relevâncias das discussões e o que está acontecendo no Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Eles colocam, inclusive, cronograma de reuniões desses conselhos, tanto nacional quanto estadual. E essa forma, né, de você acompanhar é através das informações que existem dados disponíveis. Esse Sistema Nacional de Gerenciamento também permite que os usuários possam prever novos usos, colocar propostas de novos usos e ações para os recursos hídricos. Então, é muito importante entender para você poder transitar sobre isso nas atividades relativas ao meio ambiente que envolvam recursos hídricos. Saber quais são os passos, onde você vai buscar a informação e onde você pode se pautar e ali conseguir algum recurso, alguma atividade interessante para um empreendedor, para uma comunidade. Desta forma, nós temos aqui no IMASU, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Eu tenho os comitês específicos, eu tenho o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Miranda, do Rio Aquidauana, tenho o Comitê de Bacia do Pantanal, que vão olhar para aquela região, olhar em específico para aquela região. Tenho o Conselho de Controle Ambiental, que serve para fiscalizar, aprovar e verificar se estão sendo obedecidas as normas aplicáveis e propostas para aquela região. Então, veja como o nosso estado bem organizado também tem programas. E veja uma coisa, quando eu entro no municipal, o municipal também se organiza. Eu tenho programas e projetos ambientais. E dentre desses eu tenho, por exemplo, sobre os rios municipais. Eu quero aproveitar aqui dizer que o município também deve olhar com cuidado e legislar sobre seus recursos hídricos. Nós temos programas que prevêem água mais limpa dentro dos corpos hídricos que atravessam o município, principalmente a área urbana, e o abastecimento dessa água. Tudo isso faz parte desse grande e complexo sistema que compõe a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham absorvido toda essa importância sobre os recursos hídricos e quero que vocês retomem tudo isso na sua apostila para fazer um melhor entendimento e possam utilizar no seu curso. Obrigada!